O Deus Eterno revelou-se à nação de Israel e fez do tabernáculo o lugar de habitação da presença dele. O tabernáculo tem uma representação simbólica bastante clara e definida nas Escrituras Sagradas. Foi a partir dessa representação que o Deus de Israel mostrou ao povo dele as virtudes da unidade, da santidade e comunhão. Além disso, apontou algo que mudaria o destino do ser humano, morto nos próprios delitos e pecados. Ele mostrou a obra expiatória de Cristo, representada em todo o tabernáculo. Essa obra expiatória é o único meio de redenção. Na obra expiatória do Senhor, a imagem do tabernáculo relaciona-se com a igreja fundada pelo Senhor Jesus. Tal qual o tabernáculo, a Igreja de Cristo é um projeto de Deus no mundo. Neste segundo trimestre de 2019, Lições Bíblicas da CPAD trata de o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor! Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. O meu muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está pela primeira vez aí no nosso canal, eu sou o evangelista Adair Ferreira, aqui de Pancas, no Espírito Santo, da Igreja Assembleia de Deus, sob a direção do pastor José Lopes da Silva. E toda semana eu trago a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Um conteúdo para que juntos possamos nos aprofundar no conteúdo da Palavra de Deus que nós estudamos dominicalmente. E, portanto, seja muito bem-vindo e também se inscreva aí no nosso canal. Também não deixe de colocar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Isso ajuda muito o canal. Também comente aí na barra de comentário do vídeo e compartilhe com seus amigos, professores da escola dominical, superintendentes da EBD, alunos, enfim, todas aquelas pessoas que você entender que precisa de ser alcançado pela palavra, por essa ministração, compartilhe, para que juntos possamos chegar mais longe, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Já fizemos uma longa caminhada pelo tabernáculo, e hoje nós vamos falar da Arca da Aliança, que está no lugar santíssimo, local onde nós visitamos no domingo passado. Na aula do domingo, nós visitamos esse local, o local chamado Santo do Santo. Hoje nós vamos falar especificamente da mobília, a única mobília que tem nesse ambiente, que é a Arca da Aliança. A mobília também, por óbvio, mais importante para o povo de Israel ao longo de toda a história. Ao final do nosso do conteúdo da lição, do que o comentador colocou para nós, eu quero falar um pouquinho sobre alguns ocorridos com a Arca da Aliança ao longo da Bíblia. Alguns episódios que envolve a Arca da Aliança ao longo da Bíblia Sagrada. Portanto, é importante que você assista esse vídeo até o final, para que você possa acompanhar aí o que nós vamos falar sobre a Arca da Aliança ao longo da Bíblia Sagrada. O nosso texto áureo diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu, e o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Êxodo capítulo 26, o versículo 33.
né? Essa leitura foi feita na versão Almeida revisada e atualizada, né? A verdade prática diz: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 25, os versículos do 10 ao 22. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero desafiar você a fazer essa leitura, não somente aí na sua revista, mas também na Bíblia Sagrada. Ler todo o texto, todo o capítulo de Êxodo 25, para que você possa entender aí o conjunto da leitura, onde o comentador tirou a partícula para desenvolver a lição de número 9. E também eu gostaria de, como sempre faço aqui, desafiar você a fazer o culto doméstico, o culto pela manhã, ou à tarde, ou à noite, o horário que você escolher, a leitura chamada leitura diária, que nós temos aí na lição, todos os dias da semana, um texto da Palavra de Deus, para a gente ler com a família, e orar, buscar a bênção do Senhor, nosso Deus. Pois bem, posto aí essas considerações, nosso primeiro ponto vai falar aí sobre a descrição da Arca da Aliança. Nesse primeiro ponto, o nosso comentador ele vai descrever a arca, vai falar como que era essa mobília que ocupava o Santo dos Santos. Primeiro aí, alguns nomes da arca. Nosso comentador coloca alguns nomes, como a Arca de Deus, a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, mas nós encontramos ainda vários outros nomes que recebeu esse objeto sagrado ao longo da história de Israel, ao longo da caminhada do povo de Deus. Esse objeto sagrado, essa arca, na verdade era um cofre, onde era colocado alguns utensílios, o vaso de Maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da lei, como nós vamos ver mais à frente. Esse cofre especial, chamado Arca da Aliança, também era chamado de Arca do Concerto, como nós vemos em Josué capítulo 3 e o versículo 6. Também foi chamado de Arca de Deus, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Foi chamado de Arca Sagrada, em 2 Crônicas capítulo 35, versículo 3. Foi chamado de Arca da Tua Fortaleza, em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 41. Chamado Arca do Deus de Israel, em 1 Samuel capítulo 5 e o versículo 7. É chamado de Arca do Senhor, em Josué capítulo 3, versículo 13. Chamado de Arca do Testemunho, em Êxodo capítulo 25 e o versículo 22. Além do nome comum que já recebia a Arca da Aliança. Arca da Aliança porque ela fazia menção da aliança de Deus com o seu povo, através da lei, as tábuas da lei que foi dada a Moisés. Arca do Concerto, porque concerto e aliança é a mesma coisa. A Arca do Testemunho, porque ela testemunhava a presença de Deus o tempo todo. A Arca do Senhor, porque é o próprio Senhor que cuidava desse objeto sagrado, bem como cuidava de todo o tabernáculo, de todo o espaço onde se fazia o culto ao Senhor, o culto a Yahvé. Foi chamado de Arca do Deus de Israel, porque as nações ao redor sabiam que o povo de Israel era agraciado, era abençoado, exatamente porque observavam a lei do Senhor e cuidavam com esmero desse objeto sagrado chamado Arca da Aliança. Por isso as nações ao redor chamavam também a Arca da Aliança
de arca do Deus de Israel. E temiam-na. Tinha total respeito, e na verdade não respeito, medo desse objeto sagrado. Foi chamado de arca sagrada exatamente por causa da sacralidade que envolvia aquele objeto. No segundo item aí, a construção da arca. A Arca da Aliança, ela foi construída com madeira de cetim, que é a mesma madeira de acácia. Era revestida de ouro puro, né? E era totalmente revestida de ouro, por dentro e por fora. A arca, ela tinha 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Nessa arca se encontra a mais perfeita tipologia da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A natureza humana de Cristo, embebida, misturada com a natureza divina, que é chamado ou conhecido na cristologia como união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo. Naturezas que são separadas, não se podem confundir jamais, mas que ao mesmo tempo trabalhou em harmonia o tempo todo. A natureza divina nunca entrou em conflito com a natureza humana de Cristo, e vice-versa. A natureza humana de Cristo nunca entrou em conflito com a sua natureza divina. Por óbvio, essa Arca da Aliança, ela também fala sobre a natureza cristã, sobre a vida cristã, a natureza humana, de cada um de nós, revestido da glória de Deus. Ao aceitarmos a Cristo como Salvador, nós nos tornamos na pessoa a quem Deus deseja que realmente que sejamos. Nós nos tornamos na pessoa que Deus quer que realmente sejamos. Pessoas revestidas da sua glória. O ouro, por sua natureza, fala de realeza, fala de glória e de grandeza. Outra vez apontando para a pessoa de Cristo, a realeza de Cristo, a majestade de Cristo e a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no item 3, símbolo das duas naturezas de Cristo, nós já acabamos de falar aqui, até porque no item 2, o comentador ele já vai dizer que a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, era um símbolo perfeito das duas naturezas de Cristo. Portanto, vai nos dispensar maiores comentários. Até porque quando nós encontramos na Bíblia a pessoa de Cristo no Novo Testamento, nós encontramos com a definição de Emanuel, que é Deus conosco. O Deus glorioso, o Deus eterno, que se fez homem, entrou na condição humana para conhecer as nossas dores, conhecer as nossas fadigas, as nossas labutas, viver conosco e nos compartilhar a glória celestial, nos compartilhar o maior presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. No nosso segundo ponto aí, nós vamos falar sobre o propiciatório da arca. Como nós observamos, a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Por cima desse caixote de madeira, por assim dizer, desse cofre de madeira, havia uma tampa que era chamado de propiciatório. A tampa de madeira de acácia que ficava sobre a arca, denominada propiciatório. Era adornada com figura de 2 querubins de ouro, um de frente para o outro. Suas asas permaneciam abertas e voltada para o centro da arca. Era uma obra belíssima. Há de se ressaltar que o nosso comentador, ele não fala aqui, até porque
né, parece indispensável dizer que essa tampa, embora fosse de madeira também, ela também era revestida de ouro. Toda a Arca da Aliança, tudo que havia nela, era revestido, né, de ouro. O segundo item aqui do segundo ponto vai falar sobre a simbologia, né, da tampa da arca. O sentido simbólico da tampa era de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, né, que eram as tábuas da lei, a vara de Arão, né, que floresceu, e um vaso, né, de maná. É preciso ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem o significado de trono de misericórdia. Logo, o propiciatório da arca remonta a um valor misericordioso do sangue da expiação oferecida pelo nosso Senhor. Então, o termo utilizado para a tampa da arca é um termo que nós encontramos no Novo Testamento, que é a expressão propiciação, que tem o sentido de cobrir, né, de tampar, né, o sentido de colocar algo em cima. Foi exatamente o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, através da pessoa bendita de Jesus, quando ele verteu o seu sangue para não apenas cobrir o nosso pecado, mas para tirar de vez o nosso pecado e cobrir, né, por toda a eternidade as nossas imperfeições. Portanto, quando Deus olha para nós, que estamos querendo, que estamos almejando cumprir a vontade de Deus, Deus nos vê já como pessoas perfeitas. Ele nos vê como santos, não por nós, mas por causa do sangue que nos cobre, por causa da graça que está, né, sobre nós. Aqui no terceiro item desse segundo ponto vai falar sobre a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Nós já vamos falando ao longo desse trimestre, né, das lições, principalmente quando nós falamos das cortinas, quando nós falamos, né, do lugar santíssimo, né, o véu que separava o lugar santo do santo do santo. Nós falamos sobre os querubins. Nós já falamos que essa classe angelical é tida na angelologia como guardiões do trono de Deus. Essa classe angelical, nós vamos ver, né, o trabalho desses seres maravilhosos, né, em Ezequiel no capítulo 1, Ezequiel no capítulo 4, não só nesses dois capítulos, mas ao longo do livro de Ezequiel, a gente vai perceber, né, a imagem, né, dos querubins. No capítulo 28, né, do querubim, né, que andava sobre as pedras afogueadas e que se tornou Satanás, né, se tornou o adversário de Deus. Nós vamos encontrar a imagem, né, dos querubins agora na tampa da arca, né, no propiciatório, né, que era a tampa da arca. Esses querubins, eles anunciavam a presença de Deus. Haja visto que a expressão, né, a expressão propiciação significa trono de misericórdia. Portanto, ali, né, no lugar sagrado, naquela repartição sagrada, estava uma indicação do trono de Deus. Ali era a morada de Deus. Era o lugar onde Deus habitava exatamente, né, no santuário. É ali onde Deus fazia a sua morada. Não que ele não habitasse em volta do tabernáculo, não que ele não habitasse no pátio, né, no lugar santo, mas ali no Santo do Santo era o lugar, né, da sua permanência, era o lugar onde manifestava constantemente, né, diariamente, a glória do Senhor nosso Deus. Ou seja, a glória de Deus, ela já estava lá manifestada através desses querubins, né, alados. É bom que se diga também que anjos, né, nenhum anjo, nem querubins, nem serafins, né, nenhum anjo, não existe nenhum anjo, né, que possua asas. A figura de asas, né, no mundo angelical é uma figura simbólica para falar do trabalho, né, e da proteção desses seres sagrados.
né? Anjos, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores enviados em favor, né, dos que hão de herdar a salvação. Portanto, como espírito não tem asa, né, então você já sabe que essa figura de asas, né, para os anjos é uma figura simbólica. Você vai ver anjos com asa, também em Isaías capítulo 6, né, os serafins que voavam, né, no templo, quando Isaías entra e vê a visão da glória de Deus, né, no templo de Jerusalém. É para falar do trabalho, né, da atividade e a constante proteção, né? Dizer que aquele local estava protegido pelo Deus de Israel. Portanto, as asas desse querubim, né, que era simbólica, né, ali no querubim, nos querubins, na verdade, eram asas mesmo, foram feitas de ouro, né, batido, né, mas no mundo angelical, né, você tem que entender que anjo não tem asa. Aquelas asas de ouro, né, simbolizava ali a proteção total, né, daquele ambiente sagrado, né, daquele objeto sagrado que era a Arca da Aliança. O objetivo não é confundir você, né, quando digo que anjos não têm asa. O objetivo é trazer a você uma informação, né, e te desafiar também a estar aprofundando nessa temática da angelologia, para você descobrir sobre isso e muito mais coisas que Deus tem a revelar ao seu coração. Nosso terceiro e último ponto vai falar sobre os elementos sagrados dentro da arca. O primeiro elemento aí são as tábuas da lei. Deus deu as tábuas da lei a Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, quando ele esteve no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites orando. Quando ele desce do Monte Sinai, ele desce com as tábuas da lei na mão. Estava acontecendo uma festa de orgia, uma festa de idolatria, porque Arão, o irmão de Moisés, havia feito um bezerro de ouro. E Israel estava prostrado, né, diante daquele bezerro. Moisés se irou muito e quebrou as tábuas da lei que Deus havia dado a ele no Monte Sinai. Deus ordena que ele volte para o monte, né, que ele iria escrever novamente os mandamentos, né, sobre novas tábuas. E assim Moisés faz. Ele sobe ao monte novamente e Deus dá a ele novamente as tábuas da lei escritas com os próprios dedos de Deus naquela tábua. Os mandamentos que eram princípios norteadores para o povo de Israel. Princípio que norteava a vida, o não matarás, que norteava a propriedade alheia, o não cobiçarás, que norteava a moralidade, o não adulterarás, que norteava o culto, né? Guardarás o teu sábado, honra ao Senhor teu Deus, né? Não terás imagens de escultura, enfim, os mandamentos eles norteavam a vida de Israel ao longo do deserto, e não só no deserto, mas por todas as gerações. As tábuas da lei mostrava que Deus ele tem interesse de nortear o seu povo por meio da sua palavra. Então, as tábuas da lei ali dentro da arca, né, da aliança, mostrava que não haveria de faltar jamais direção para o povo de Israel. Enquanto eles obedecessem à voz do Senhor, enquanto eles obedecessem à palavra de Deus, eles teriam direção, né? Eles seriam norteados, eles seriam totalmente guiados, né, pela lei do Senhor. Um segundo elemento que estava ali era o vaso de maná no deserto. O maná começou a cair no deserto quando o povo começou a murmurar por causa da fome, né, as dificuldades do deserto. Eles começaram a murmurar. Alguns, ou a grande maioria, até mesmo querer voltar para o Egito, porque eles diziam que iriam morrer naquele deserto. Deus começou a mandar maná
né, todos os dias caía maná no deserto. Era uma substância, né, parecido coentro, né, que tinha um sabor especial e que dava para fazer bolo. Eles faziam o bolo de maná, o pão, né? E o maná, ele caía até a sexta-feira, né, do dia do domingo, ele caía até a sexta-feira. O que ocorria é que cada dia os israelitas deveriam tomar a porção do dia. Não podia deixar nada para outro dia. Cada família deveria colher de maná apenas o que iria comer naquele dia. O que sobrasse, automaticamente iria dar bicho. Algumas pessoas, alguns israelitas gananciosos, eles colhiam a mais do que iria consumir durante o dia. Por óbvio, aquilo que sobrava dava bicho. Na sexta-feira caía dobrado, para a sexta e para o sábado, porque no sábado ninguém podia sair no arraial em procura, né, de maná. Também alguns israelitas gananciosos, eles colhiam da sexta, colhiam do sábado e colhiam para um outro dia. Aquilo que era além do que eles necessitavam também dava bicho, apodrecia. Ocorre que esse pouco de maná que foi guardado nesse vaso passava de um dia por outro, de uma geração por outra, e não apodrecia. Porque esse maná guardado no vaso, ele apontava para o pão vivo que desce do céu, a pessoa de Cristo. Jesus, ele vai dizer lá em João, no capítulo 10, o seguinte: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele maná no vaso, né, guardado dentro da arca, apontava para a provisão diária para o povo de Israel. Com aquele maná, Deus estava dizendo que não haveria de faltar jamais o pão para o povo de Israel. Eles teriam o sustento, eles teriam o alimento diário, eles não precisavam preocupar com o que haveriam de comer ou com o que haveriam de beber, porque o nosso Pai Celestial sabe dar boas dádivas aos seus filhos. É exatamente isso que Jesus fala aos seus discípulos. Por que vocês estão preocupados com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber? Né? Deus sabe cuidar de nós. E exortou seus discípulos, seus seguidores, da seguinte forma: se Deus veste as aves do céu, né, que não ceifa, que não planta, né, que não ajunta em celeiro, muito mais a vós, homens de pouca fé. Se Deus veste as ervas do campo, e nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios, muito mais vestirá a vós. Isso quer dizer que não haverá falta da provisão de Deus quando nós confiamos no Senhor nosso Deus. Quando nós guardamos a aliança, né, quando nós guardamos o conserto que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando ainda sobre isso, Jesus ensinou seus discípulos a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Né? Aquilo que nós precisamos hoje, Deus nos vai dar hoje. O amanhã, né, deixa que cuidará de si mesmo. Por fim, a vara de Arão, né, que floresceu. A vara de Arão, ela floresce no momento em que Coré, Datã e Abirão, né, no capítulo 16 de Números, eles entram numa contenda contra Moisés e faz uma rebelião, um motim, né, contra o líder de Israel. Deus fala com o povo de Israel: olha, reúne as tribos aí através dos seus príncipes, né, reúnam os príncipes, né, o maioral de cada tribo, né, coloca aí cada um com uma vara, escrito o nome da tribo. Né, cada maioral, né, tinha uma vara, e nessa vara tinha o nome, né, da tribo a qual esse indivíduo pertencia. Na tribo de Levi foi escolhido Arão, né, Arão, que para representar então, Deus havia falado assim: a vara que florescer, esse será o homem a quem vai conduzir o povo espiritualmente. É essa pessoa que
que vai ter autoridade para conduzir o povo espiritualmente. Na verdade, o povo de Israel, né, os príncipes, os maiorais, né, liderados pela rebelião de Coré, Datã e Abirão, eles não queriam o governo de Moisés e muito menos a liderança de Arão como governo espiritual, né? Achavam eles que poderiam fazer um governo espiritual paralelo, que o governo de Arão era insuficiente ou não estava correto. Para surpresa deles, quando eles colocam as varas de amêndoa, né, de amendoeira, totalmente seca, as varas teriam que ser totalmente seca, misteriosamente a vara de Arão floresce. Ela não só enverdece, mas ela floresce e permanece cheia de flores. Ali o Senhor prova que aqueles que ele chama, né, aquelas pessoas que são chamadas por ele tem compromisso por elas. Deus tem compromisso com as pessoas as quais ele chama. Essa vara de Arão, né, que está aqui dentro, né, da Arca da Aliança, ela mostra que nós precisamos respeitar a autoridade espiritual. Essa vara aponta para a autoridade espiritual de Cristo, como nosso sumo sacerdote, e também nos mostra a nossa necessidade de estar coberto debaixo de autoridade espiritual. Há muita gente que não gosta, né, de ser mandado, não gosta de ser coordenado por ninguém, quer fazer a sua própria autoridade, quer fazer o seu próprio domínio, o seu próprio governo. Então esses elementos mostram para as tábuas da lei, que são princípios norteadores da palavra de Deus para o povo, mostra para o vaso de maná, que é a providência de Deus para o povo, e mostra para a vara que floresceu, que mostra para a autoridade espiritual. Como nós falamos, existem vários episódios ocorrendo ou envolvendo a Arca da Aliança ao longo do Antigo Testamento. Um deles foi quando o Jordão se abriu. Deus ordenou aos sacerdotes, né, que levassem a arca e que parassem com a arca no meio do Jordão, enquanto o povo de Israel atravessava o Jordão em pé seco. A arca ficou parada, enquanto a arca parada no meio do Jordão, a água ela não desceu. Foi apenas quando a arca saiu, todo o povo havia atravessado, retirado as pedras para memorial, conforme o Senhor havia ordenado, aí sim que as águas voltaram ao seu curso legal, mostrando que nada pode deter a presença de Deus. Lembra que a Arca da Aliança, nós falamos que a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus? Isso mesmo, as águas têm que obedecer à presença de Deus. Seja qual altura for as águas, qual for a profundidade das águas, elas precisam obedecer à presença de Deus, o nosso Senhor. Um outro episódio envolvendo a arca foi quando a Arca da Aliança foi tomada, né, pelos filisteus no tempo de Eli. Ao tomar a Arca, né, da Aliança, né, ao ouvir o relato de que a Arca da Aliança foi tomada, Eli caiu da cadeira e morreu. Porque para Eli, embora estando desviado, estando totalmente conivente com os atos errados dos seus filhos, era um homem que se sensibilizava por causa da Arca do Senhor. Quando a Arca do Senhor foi tomada, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Já estava velho, né, já estava obeso, né, os olhos já não enxergavam tão bem mais, ele cai da cadeira e morre. Uma das mulheres, né, uma das noras de Eli, a mulher de Finéias, né, também preocupada com a arca, e não só preocupada com a arca, mas por causa da morte do seu marido, que havia morrido na guerra, ela estava próxima a dar à luz a um filho, e naquela agonia, porque a arca foi tomada,
ela deu à luz a um filho, que chamou-se de Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Um outro episódio envolvendo a arca foi o ferimento das hemorroidas. A arca, ao ser tomada, ela foi colocada no templo de Dagon, né? A divindade principal dos filisteus, né? Em Asdod. Ocorre que quando a arca chegou no templo de Dagon, né? Durante a noite, Dagon, né? a divindade dos filisteus, né? Se assusta, né? Com a presença de Deus e cai com o rosto inclinado para a arca do Senhor. Não deveria ser o contrário, não deveria ser outra coisa. A presença de Deus, ela faz os ídolos tombarem, ela faz a arrogância dos homens se tombarem, inclinado diante da presença de Deus. Os filisteus entraram no templo e viram a sua divindade ali prostrada, ergueram novamente, arrumaram certinho. No outro dia estava pior. A cabeça de Dagon estava decepada, os seus braços decepados. E eles temeram muito e disseram: a arca de Deus, a arca do Deus de Israel, ela não pode ficar aqui dentro do nosso templo, o templo de Dagon. Isso vai ser ruim para nós. O Deus de Israel está furioso conosco. E eles começaram a girar com a arca da aliança nas cidades filisteias. Em Gaza, Asdod, Asquelon, Ecrom. E aonde a arca passava, os filisteus eram feridos de hemorroidas. As hemorroidas do povo filisteu, elas saíam para fora. E eles passaram a sofrer violentamente por causa da presença da arca da aliança. Eu quero abrir um parêntese para dizer que a presença de Deus é bênção para os salvos, bênção para aqueles que temem ao Senhor, e é prejudicial para aqueles que são incrédulos, para aqueles que não acreditam, para aqueles que zombam da presença de Deus. Os zombadores de Deus, a presença de Deus chega a eles de forma esmagadora. A presença de Deus, ela é opressora para aqueles que não acreditam e aqueles que não obedecem ao Senhor nosso Deus. Um outro episódio envolvendo a Arca da Aliança foi a morte de 50.060 homens em Bet-Semes por ter olhado dentro da arca. O povo filisteu, quando eles observaram que a arca estava causando muitos prejuízos, né, para os filisteus, eles colocaram a arca, né, em cima de um carro e colocaram vacas, né, para guiar essa arca, fizeram hemorroidas de ouro e ratos de ouro, né, os sacerdotes filisteus, para fazer uma compensação, para fazer um pedido de desculpas ao Senhor, para ratificar o seu erro. E Deus aceitou aquele pedido de desculpa dos filisteus. Eles colocaram a arca, né, num carro e colocaram sobre as vacas e disseram: se essa arca seguir para o ambiente para o ambiente do povo de Israel, certamente é porque esse mal veio do Deus de Israel. Milagrosamente, a arca do Senhor seguiu as vacas que foram em direção a Bet-Semes, sem que ninguém tivesse as espantado, sem que ninguém tivesse as direcionado. Elas foram parar num território onde era coordenado por levitas, né, que era a cidade de Bet-Semes. Ocorre que quando a arca chega em Bet-Semes, muitas pessoas os bet-semitas, eles olham para dentro da arca e eles morreram automaticamente. Ninguém podia tocar na arca, a não ser os sacerdotes. Nem os levitas poderiam segurar na arca. Nem mesmo os levitas poderiam tocar na arca, mesmo fazendo parte
dos homens escolhidos por Deus. A arca deveria ser levada pelos sacerdotes. Foi essa a ordenança do Senhor nosso Deus. Por isso, em Bet-Semes, morreram 50.060 homens por ter olhado dentro da arca do Senhor. Um outro episódio, né, que ocorre com a arca da aliança foi nos dias de Davi, quando a arca ela foi buscada de Kiriat Jearim e foi colocada em Obed-Edom. Depois desse ocorrido em Bet-Semes, a arca foi levada para Kiriat Jearim, né, onde ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos se passaram. Depois dos dias de Davi, ela é buscada de Kiriat Jearim, mas ao ser transportada de Kiriat Jearim, para Jerusalém, ela foi transportada em carros de boi, e os bois tropeçaram, e Uzá, ele vai segurar a arca. Ele não é levita, ele não é sacerdote, ele não é nada. E ele vai segurar a arca, porque os bois tropeçaram e parecia que a arca ia cair. E a Bíblia diz que Deus feriu Uzá, abriu uma ferida em Uzá e ele morreu na hora. Davi ficou assustado com aquela situação e ele pergunta: como posso trazer para mim a arca do Senhor? Eu não posso fazer isso. Essa arca, ela é perigosa. E deixou a arca na casa de Obed-Edom, que era um filisteu de Gate. A Bíblia diz que durante os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Deus abençoou e prosperou a casa desse filisteu. Deus abençoou grandemente a casa de Obed-Edom. Lembra que eu disse para você? A arca de Deus, onde tem respeito e reverência, ela traz bênção e ela traz prosperidade. Onde não há respeito e reverência, a arca traz maldição. A arca traz sofrimento, traz ferimentos, enfim. Finalmente, depois de 3 meses, na casa de Obed-Edom, a arca então é transportada para Jerusalém. Quando a arca chega em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi cantou e dançou, ficou feliz no meio do povo, a ponto de Mical, ficar transtornado. O rei de Jerusalém, igual o menino, dançando igual o menino. Mas ela não entendia que a alegria de Davi é porque a arca do Senhor chegou. Onde chega a presença de Deus, chega a alegria. A gente vira menino na presença de Deus. A gente se emociona na presença de Deus. Canta, dança, bate palma, chora. A presença de Deus, ela é maravilhosa. Foi exatamente por isso que quando Deus disse a Moisés que não iria no meio do seu povo, Moisés o questionou dizendo: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés aprendeu desde cedo que sem a presença de Deus é impossível sobreviver. Sem a presença de Deus é impossível caminhar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que a presença gloriosa do Senhor, nosso Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Eu aguardo você para um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.